Opa, opa! Aqui é o professor Paulo Wagner, do campus do IFAL Campus Arapiraca, e nesse breve vídeo eu irei mostrar uma definição rápida dos motores de indução, sua classificação, os aspectos construtivos e o princípio de funcionamento desses motores. O que são os motores de indução? Então, os motores de indução é uma classificação que a gente dá a um motor elétrico. Um motor elétrico é uma máquina elétrica rotativa que converte energia elétrica em energia mecânica. Essa energia mecânica é na forma rotativa, certo? Então, basicamente essa máquina ela recebe uma fonte de energia elétrica e dentro de um processo interno ela converte essa energia elétrica em uma forma de energia mecânica rotativa no seu eixo. Os motores de indução é uma classificação de um dos motores, de um dos tipos de motores que são alimentados por corrente alternada, que recebe essa denominação devido ao seu princípio de funcionamento. E esse princípio de funcionamento ele se baseia na produção de um campo magnético girante no estator, e esse campo magnético girante ele induz o rotor do motor, e com essa indução o rotor gira, e por isso ele recebe o nome de motores ou motor de indução. Certo? Uma vez compreendido o que são motores e o que são motores de indução, vamos se situar com relação a eles. Motores elétricos alimentados por corrente alternada podem ser de diversos tipos. Aqui eu tenho algumas classificações e separações. A gente pode separar eles como trifásicos e monofásicos, e como motores assíncronos e síncronos. Então a gente tem aqui os motores assíncronos, que a gente vai entender em vídeos futuros. A gente temos motores monofásicos e temos motores trifásicos. Então a gente tem os motores monofásicos splint fase, os motores monofásicos com capacitor de partida, com capacitor permanente, e temos motores monofásicos com capacitor de partida e com capacitor permanente, e temos motores também de polos sombreados. Já os monofásicos com um rotor bobinado, teremos o motor de repulsão. Os trifásicos, basicamente a gente divide em gaiola de esquilo e de anéis, que é o mesmo rotor bobinado. Tem outras divisões, de acordo com a forma com o esquema de ligação, porém a gente não vai abranger neste vídeo. E temos os motores síncronos. Os motores síncronos também são divididos entre monofásico e trifásico, e cada um tem sua subdivisão, Os trifásicos temos os ímãs permanentes, os polos salientes e os polos lisos, e os monofásicos temos de relutância e o do esterese. Aqui eu coloco um exemplo de um motor monofásico da WEG, nessa imagem que a WEG chama de motor explodido. Então ela faz a separação das partes integrantes do motor e facilita a visualização dessas partes para que a gente dê uma olhada no aspecto construtivo do motor. Então o motor ele vai ter diversas partes, e cada componente desse é essencial para o funcionamento do motor. Porém a gente tem alguns que são secundários e outros componentes que são os componentes principais. Então o que é que a gente tem de componente principal? Temos aqui o rotor, que é essa peça. Essa peça é um rotor gaiola de esquilo, Ela fica dentro da carcaça. A carcaça é essa peça preta principal. Na carcaça é afixado todas as outras peças. Ela é composta de uma base metálica,
que é fixado no caso de um motor monofásico, que é esse, que tem capacitores aqui para partida. Você tem fixado os capacitores aqui em cima. Temos a base de fixação, que é utilizado para fixar o motor onde ele vai trabalhar. Temos aqui na frente uma placa de identificação, cuja função é trazer as características principais do motor. Temos dentro da carcaça o enrolamento, que produz o campo magnético girante. Ele é composto de um núcleo ferromagnético e bobinas de cobre esmaltado. Dos dois lados possuem cada um enrolamento que suporta o eixo do rotor e facilita o giro, e tampas de fixação e tampas da carcaça. A carcaça, além de suportar todas as outras peças, ela também tem a função de proteger contra impactos e penetração de resíduos, de partículas. Temos aqui outra imagem de um motor explodido da WEG. Esse é um motor trifásico, modelo W22. E a gente pode ver que ele tem algumas peças bem semelhantes às peças do motor monofásico do slide anterior. Tem uma carcaça, embora essa carcaça seja ligeiramente diferente da outra. Essa carcaça ela é composta desse material metálico. Tem essa abertura onde fixa a caixa de ligação, que é por onde a gente faz a ligação do motor. Essa ligação, essa caixa de ligação no motor monofásico, ela existe, porém ela estava por trás do motor. Na imagem não foi possível ver. Além disso, temos a carcaça é toda feita com essas aletas que aumentam a dissipação de calor. Então é como um exaustor. Tem aqui os pinos que facilitam o transporte e colocar o motor no local onde ele vai trabalhar. Interno à carcaça temos também o enrolamento, que é composto do núcleo e das bobinas. Aqui o rotor, que é composto do eixo e da gaiola de esquilos. A gente pode ver aqui. Temos outros tipos de motores também, como o motor bobinado. E aí, aqui à frente, tem um anel de fixação interno que funciona para bloquear a entrada de resíduos pelo rolamento. Aqui o rolamento, que suporta o eixo e facilita a rotação do rotor. A tampa frontal, que protege, completa a carcaça, protegendo o motor contra impactos, contra a penetração de partículas. O anel de fixação, algumas borrachas de vedação, os parafusos para fechar. Na parte de trás do motor tem o enrolamento, os anéis de vedação e de fixação interna, que funciona da mesma maneira da parte da frente. Só que após a tampa traseira, a gente tem outro anel de vedação e um ventilador. Esse ventilador ele funciona direcionando o fluxo de ar para que o fluxo de ar passe entre as aletas da carcaça, facilitando e melhorando a troca de calor, dissipando mais calor e mantendo o motor refrigerado. E aqui a gente tem a tampa refletora, que é a tampa que fica visível na parte de trás do motor. Ela protege o ventilador, então ela internamente ela tem uns orifícios que possibilitam a passagem do vento,
mas não dá para entrar partículas grandes, protegendo o ventilador contra impactos. Mas olhando com mais detalhe aqui a tampa de ligação, a gente pode ver que ela tem, aqui vai ficar os cabos, ela tem uma tampa frontal onde é que você pode tirar, ela também tem uma borracha aqui para evitar a penetração de resíduos como poeira. Da mesma forma, tem aqui em cima e tem aqui orifícios por baixo que possibilitam a passagem dos condutores. Além disso, tem aqui um pouco não está bem legível, mas aqui a gente tem a placa de identificação que fica do outro lado do motor, ou em cima. A imagem não deixa bem claro, e ela tem a função idêntica à placa de identificação do motor monofásico. Ela mostra as características principais e os dados de especificação do motor principais. Então, nessa placa ele informa se o motor é trifásico, se é monofásico e ademais. Veremos agora uma animação que mostra os aspectos construtivos do motor. Então aqui a gente tem um motor de indução trifásico, também um modelo da WEG, semelhante àquele W22. E aqui a gente vai poder visualizar os aspectos construtivos deste motor. Então, começando aqui pela tampa refletora, então, a gente pode ver aqui ela de diversas formas. Então, a gente vê aqui que atrás ela tem uns orifícios, como eu falei, que possibilita a passagem do vento, mas evita a passagem de partículas sólidas, né, dependendo do diâmetro, evitando a eventual quebra do ventilador aqui. Bom, aqui está o detalhe da tampa refletora. Temos aqui a caixa de ligação, então é possível ver aqui embaixo, ele mostra aqui no detalhe o orifício onde vai passar os condutores. Temos aqui a tampa, né, da caixa de passagem, a tampa da caixa de ligação. Então a gente abre, faz a ligação, passa os condutores aqui por baixo e fecha. Aqui a tampa dianteira do motor que lacra, a gente vê aqui a base onde é que a gente vai acomodar o rolamento e o orifício onde é que vai passar o rotor. Já a carcaça, ela possui três partes. A carcaça propriamente dita, que é composta por essa parte metálica cheia de aletas, esse pino para movimentação do motor, os pés de fixação, a base de fixação e onde você fixa a caixa de ligação, essa abertura da carcaça para fazer a ligação. Internamente, ela possui os enrolamentos que produzem o campo magnético. Esse enrolamento ele é composto de duas partes: um núcleo ferromagnético. O núcleo ele possui esses vãos que servem para acomodar o enrolamento propriamente dito de condutores, que são esses aqui. Já o rotor ele é composto de três elementos, aliás, de dois elementos principais: o eixo, que passa de um lado ao outro do motor. Aqui ele mostra os enrolamentos de um lado e de outro, e ele é composto também por esse núcleo aqui maciço,
que é acomodado entre essa gaiola, que se assemelha a uma gaiola de hamster, que chamamos de gaiola de esquilo. Então, o rotor ele tem basicamente o eixo e a gaiola de esquilo, que é essa parte preenchida por esse núcleo. Então, as duas partes principais de um motor elétrico de indução é o estator, que é composto pela carcaça e pelas bobinas do estator, e o rotor, que é composto pelo eixo e a gaiola de esquilo. Neste caso, temos motores também bobinados, que possui o eixo e bobinas de cobre, que diferencia deste. Então, com relação à ventilação, a gente pode ver que como é que funciona essa ventilação do motor. Então, quando o eixo está girando, está funcionando, ele é conectado a esse ventilador. O ventilador ele gira de tal modo que direciona o fluxo de ar por entre as aletas da carcaça, melhorando a capacidade de dissipação de calor do motor. A gente pode ver nessa outra imagem lateral como é que isso funciona. Então, aqui vem o ar ambiente, que é um ar frio. Esse ar frio ele é puxado pelo ventilador, que joga esse ar frio por entre as aletas da carcaça do motor, fazendo com que esse ar ele aqueça e leve o calor que estava na carcaça do motor com ele. Nesta outra imagem, poderemos observar como o motor ele é montado, como esses aspectos são montados. Aqui a gente tem a carcaça, é inserido o rotor internamente, é colocado a caixa de ligação, a tampa traseira, o ventilador e a tampa refletora e a tampa frontal. E é isso, essa aula termina por aqui. Agradeço a todos que assistiram. Em breve postaremos mais vídeos.